Você quer ser um tatuador de sucesso como eu? Faz o seguinte, clica no link abaixo aí, seja meu aluno. Eu vou te ensinar passo a passo tudo que você precisa para aprender a ser um profissional de qualidade. Clica aí, conheça o meu curso online e vem ser meu aluno especial, ok? Tudo legal com você? Eu sou o Zago Tatu e nesse vídeo eu vou te mostrar 9 coisas que talvez esteja prejudicando demais o contorno da sua tatuagem. Por isso, o seu traço não fica bacana. Vamos lá? O erro que a maioria dos iniciantes na tatuagem comete é escolher o tipo de agulha errada para fazer o contorno da tatuagem. Legal? Presta atenção, quando você vai fazer um desenho que tem contorno fino e contorno grosso, você realmente tem que usar 2 tipos de agulha para fazer os contornos. Ou se você já tiver um pouco de prática, você pode fazer o contorno fino e onde for o contorno grosso, você dá uma engrossadinha, passa do lado ali para chegar na grossura de contorno que você precisa, legal? Apesar que nem sempre vai ficar bacana como a gente quer. Então, o que eu aconselho para você? Use sempre as agulhas corretas para você poder ter a qualidade de traço que é necessário, legal? Outra coisa, segundo, usar a tinta que não é adequada para fazer contorno. Muitas pessoas que estão no início da carreira não conseguem entender que contorno é uma coisa, pintura sólida é outra coisa e sombreado é outra coisa. Então, para cada tipo de trabalho que você vai usar, existe um tipo de pigmento que seja o correto para você fazer esse trabalho e ter a qualidade necessária no final da cicatrização, legal? Então eu vejo muitas pessoas que me perguntam se dá para fazer contorno com tinta tribal. Claro que dá, gente. Dá para fazer contorno com a tinta tribal, sim. A tinta de tatuagem tribal, ela é muito densa, ela tem bastante pigmento já, porque ela é para preenchimento tribal. Se você vai fazer um contorno usando essa tinta, com certeza você tem que diluir ela bastante para ela ficar na finura que você precisa, na espessura da tinta que vai ser boa para contorno. Mas na realidade, entre aspas, não é recomendado que você use a tribal para fazer nem contorno e nem sombreado. A maioria dos tatuadores que já são profissionais, eles conseguem fazer tranquilamente, sem problema nenhum. Mas para quem está começando, talvez seja um transtorno, algum erro de diluição ou algum erro de aplicação na realidade, pode causar um problema na cicatrização depois, o efeito do contorno não vai ficar bacana, você vai ter que refazer aquilo. Então, escolha sempre a tinta adequada para fazer o contorno da sua tatuagem, que na realidade é a tinta de traço, certo? Se ela já disse que é tinta de traço é para você fazer o contorno, em alguns casos, dependendo da pessoa, é até bacana que a gente dilua um pouquinho essa tinta de traço, tá? Eu sempre gosto de diluir um pouquinho para ela ficar mais fina, ela entra perfeito na pele, não dá diferença de preto, de tonalidade, e cicatrização excelente. Número 3. Muitos tatuadores se esquecem do ponto mais importante, que é esticar bem a pele. Quando você vai fazer a tatuagem, dependendo da pele do seu cliente, você tem que esticar muito bem para que a agulha possa perfurar da maneira certa, não é? Se você estiver trabalhando com uma pessoa, às vezes, que é muito gorda, a pele é uma pele muito rígida, entende? Então, você talvez não precise esticar demais. Uma pessoa que faz musculação também tem a pele bem esticada, então talvez não vai exigir tanto que você tenha que esticar um excesso, para que a agulha possa penetrar na profundidade certa e aplicar o pigmento do jeito que você precisa. Mas tem um caso que é o seguinte, às vezes a pessoa emagreceu e a pele é flácida, ou a pessoa já tem uma certa idade, perdeu massa magra e a pele está flácida. Então, por mais que você estique, às vezes a máquina chega até a enroscar, ela dá aqueles pulinhos. Se a pele caminhar junto com a agulha, ela vai dar problema na cicatrização, até na aplicação também, com certeza, vai ficar falhas. Então eu recomendo que você faça o seguinte, estique bem a pele quando você for fazer o traçado. Presta muita atenção nesse ponto, que é bem importante. O quarto, a velocidade do seu traço. A velocidade do seu traço tem que estar compatível com a velocidade da máquina, certo? Se você tiver fazendo um traço muito rápido e a sua máquina não tiver com a batida, com a frequência da batida, na velocidade que você está fazendo o traço, com certeza vai dar problema. Se ela estiver muito acelerada, vai dar problema, ela vai machucar a pele. Se ela estiver pouco acelerada, ela vai fazer só um tracejado ali, vai enroscar na pele também, e com certeza a qualidade da aplicação da tinta não vai ficar boa também. O número 5 agora. A profundidade da agulha. A profundidade da agulha é uma das coisas mais importantes para você ter um traço de qualidade na sua tatuagem. Você já viu aquelas tatuagens dos gringos, americanos, que eles trabalham com a agulha bem comprida, mas se você reparar, eles colocam apenas
metade da agulha, não é? Eles trabalham com a máquina flutuando na pele, sem pressionar até o final a agulha, certo? Tem muitos iniciantes que querem seguir esse padrão de trabalho e é meio complicado, porque a consequência de você trabalhar com uma agulha comprida, dependendo, se você não tiver muita prática ainda, o que vai acontecer? Em alguns lugares você vai afundar um pouco mais a agulha e outros lugares talvez você vai fazer um pouco mais raso do que é o necessário. Veja bem o que acontece. Se você aprofundar demais a agulha, vai estourar o traço com certeza. Se você fizer o traço um pouco mais raso do que é o necessário para a pele segurar o pigmento, vai ficar falhado ou vai ficar muito fino o traço. Mesmo que você use uma agulha que seja grossa, vai acabar ficando muito fino, porque o pigmento que depositou na pele não vai ser a quantidade necessária para manter um traço bacana. Então presta muita atenção nisso. Se você quiser trabalhar com a agulha comprida, você tem que treinar bastante para você ter a profundidade exata, que geralmente em algumas partes do corpo é em 1 milímetro, outros locais 1,5 milímetro, e em outros locais você pode trabalhar até um pouquinho mais profundo, onde for pele grossa, certo? Isso aí também tem que prestar atenção, porque cada local do corpo vai exigir uma profundidade. É lógico que se você for fazer uma tatuagem no pulso, na dobra do braço, aqui ó, dentro do braço, na costela, virilha, são locais que são bem finos, então você tem que usar a profundidade bem curta para você não estourar o traço e para sair um traço bonito também. Em locais onde tem músculo, tipo ombro, nas costas, no peito, na coxa, nádega, alguns lugares que tem pele grossa, que você percebe que é musculatura, você pode usar a profundidade um pouquinho maior para poder atingir ali o local bacana para depositar a tinta e ficar uma cor do jeito que você precisa, bacana? Então presta atenção muito certinho nisso aí para você não ter dor de cabeça. Outra coisa também, a inclinação da máquina é muito importante para você ter um traço bacana. Você percebeu que são vários fatores, não é apenas um fator que vai prejudicar a qualidade do seu traçado. Talvez você esteja fazendo uma dessas coisas erradas e já prejudica todo esse procedimento, entende? Porque é um ciclo vicioso, né? Se uma coisa estiver errada, as outras coisas não vão dar certo, entendeu? Então a inclinação da máquina também é muito importante. Dependendo da profundidade que você for usar, você vai usar a máquina em 90 graus, se for uma profundidade bem rasinha, certo? Em locais finos. Se for em locais mais profundos, você pode inclinar um pouquinho só a máquina. Se você inclinar demais, o que vai acontecer? Ela vai cortar de lado a pele ali, entendeu? E ela cortando de lado, com certeza ela vai depositar o traço fora daquele local onde você precisa e vai acabar espalhando a tinta, se a tinta estiver muito fina também, certo? Se a tinta for uma tinta diluída, ela não for tinta do jeito que você comprou, especial para traço, se você diluir um pouquinho mais do que é o normal, igual a maioria dos tatuadores fazem, o que vai acontecer? Ela vai estourar o traçado. Em alguns lugares, onde for as curvas principalmente, vai estourar o traçado, e nas linhas retas talvez até fique bom. Então você tem que prestar muita atenção nesse ponto também, porque é muito importante para você não ter problema nesse ponto, legal? Então, outra coisa, o 7 agora, a velocidade da máquina na fonte. Se você estiver traçando com a velocidade muito forte, com certeza vai dar problema. Se você estiver traçando com a velocidade muito fraca, também vai dar problema. Algumas pessoas que estão começando na área da tatuagem, talvez até algumas pessoas que já fazem tempo, que estão na profissão, cometem esse erro. Às vezes a pessoa está fazendo o traço, a tatuagem grande, né, digamos, está fazendo o traço num local onde é pele grossa, de repente ele precisa ir para a pele fina, ele segue com a mesma velocidade na fonte, porque às vezes ele está tão interessado ali em fazer o trabalho dele, ele está tão concentrado que ele não presta atenção que ele está passando de uma pele que tem músculo para uma pele que não tem aquele revestimento mais forte, que é só pele mesmo, fininha, né? Então, aonde está o músculo, com certeza vai sair o traçado bacana, porque ele está trabalhando com a máquina a velocidade forte na fonte, e quando ele chegar naquela parte mais fina, vai dar um problema ali, com certeza pode dar um estouro na pele, ou pode sair um risco mais grosso, alguma coisa de errado pode acontecer. Então tem que prestar muita atenção na velocidade que a sua fonte está também em relação ao local que você está trabalhando, muito importante isso. Outra coisa, a regulagem da máquina. Se você quer fazer contorno, procura ao máximo manter a regulagem da sua máquina com a batida curta, entendeu? Batida curta, que é para contorno. Essa regulagem vai permitir que a agulha vá sempre curtinha, e se você quiser um segredo, é um pouco ruim para quem está começando, porque a biqueira vai soltar, a ponteira vai soltar um pouco mais de tinta, né? Mas coloca ali 1 milímetro de agulha e encosta a ponteira na pele, entendeu? Toda a sua tatuagem você faz com a ponteira encostada na pele. Todo traço, né, que você for fazer, você coloca 1 milímetro ali e encosta a ponteira e leva, certo?
todo o seu contorno vai sair perfeito na mesma profundidade, até que você consiga trabalhar com a agulha mais comprida, com a sua mão flutuante, entendeu? Com a agulha comprida, sem você pressionar toda a ponta da agulha, você colocando apenas metade. Mas se você está no início, você tiver dificuldade em relação à qualidade de traço, estiver saindo grosso em algumas partes, fino em outras partes, estourado em outras partes, falhado em outras partes, procura fazer essa técnica que você vai ver que você vai se dar bem. O único inconveniente é que ela solta um pouquinho de tinta a mais do que o normal ali, sai um borrãozinho de tinta, mas isso aí você pode corrigir quando você pega a tinta no batoque, você limpa no papel toalha ou então no paninho toalha para tirar um pouquinho do excesso. Mas você vai ver que a qualidade do seu contorno vai melhorar muito você trabalhando desse jeito. Eu respeito, alguns tatuadores não gostam de trabalhar dessa maneira, mas depois que você tiver profissional, você trabalha tranquilamente com a máquina, com a agulha mais comprida, sem problema nenhum. Outra coisa, acompanhar a cicatrização do seu cliente, isso é muito importante. A maioria dos tatuadores que eu conheço simplesmente fazem a tatuagem, ensinam como a tatuagem deve ser cuidada, né? Como o cliente deve fazer no período de cicatrização, quais são os cuidados básicos, mas ele se esquece de entrar em contato com o cliente nesse período, né, dessa primeira semana depois que fez a tatuagem. Eles se esquecem de dar aquele feedback que é importante, né? Você tem que estar sempre entrando em contato com o seu cliente para pedir para que ele passe, retorne ao seu estúdio ou ao seu local que você faz a tatuagem, para você poder observar se ele está cuidando bem da tatuagem, porque a maioria das pessoas não cuida da tatuagem, depois se fica, mesmo que você fizer todos esses 9 tópicos bacana, certinho, e a tatuagem não ficar bonita do jeito que tem que ser, ele vai voltar para reclamar, falando que a sua tinta às vezes não está boa, que a tinta não pegou, que não tatuou direito, que não cicatrizou bem, então acaba caindo a culpa em cima do profissional tatuador, e isso não é bacana. É legal que você siga, acompanhe, né, toda a cicatrização do seu cliente, para que você possa ter certeza que ele está realmente dando o melhor e cuidando do trabalho que você fez na pele dele, porque é um conjunto, você faz o trabalho e o seu cliente cuida. Então, o final ali vai ser com certeza qualidade do jeito que precisa, legal? Então, se você faz tudo isso daqui e ainda está acontecendo alguma coisa errada, vamos tentar descobrir, né? Deixa aí o seu comentário aqui embaixo, pode deixar seu comentário. Se você estiver seguindo todos esses tópicos e mesmo assim seu contorno não estiver ficando bom, alguma coisa está errada, certo? Então você pode deixar escrito aí que eu vou tentar te ajudar, vou tentar resolver para você esse possível 10º erro que você esteja cometendo e não está deixando seu contorno ficar bacana. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas dicas, te ajudou em alguma coisa, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ó, tamo junto, vamos procurar fazer a tatuagem melhor.